Boa noite. Será que 5 minutos de antecedência? Tô testando. Será que alguém está assistindo? Se alguém estiver assistindo, puder fazer comentário para ver se será que a voz está chegando? Eu teste, tá? Eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Estou apanhando aqui. Alguém pode comentar se o som está saindo, está ouvível? 日本から見てる方もいますね。金城さん。今日はちょっとポルトガル語だけで放送してますので、どうもすいません。日本からご覧になっているお客さんにはちょっと失礼かもしれませんけど。Oi, Vanessa. Vanessa, tá saindo? Ah, então tá ótimo, tá ótimo. Ainda bem que tá saindo o som. Bom, vou esperar, vou fazer um pouco de hora, porque eu fiquei com medo de chegar na hora e eu não conseguir fazer a coisa funcionar. Então, com 5 minutos de antecedência, liguei para ver se estava funcionando, tá? Então, bem-vindo, né? Espero que mais gente possa aproveitar e ocupar o pouco tempo ocioso nesse período de quarentena. Primeiro assunto que veio à minha mente foi de falar de algumas pessoas que no passado ajudaram a construir Quinchó e muito diretamente também para a imigração, né? No futuros eventos, futuros encontros, estou aguardando sugestões, tá? De assuntos. Podem mandar sugestões, qualquer assunto. Inclusive teve uma sugestão interessante que eu estou bastante propício a fazer no próximo encontro, é sobre geografia de Okinawa, de Kim, né? Discutir, mostrar mapa de Okinawa, explicar mais ou menos as coisas de Okinawa, as ilhas, tudo mais. Então, provavelmente devo acatar a sugestão e fazer um pouco de geografia de Okinawa. Mas quem tiver outras sugestões, estou aceitando qualquer tipo de sugestões de assuntos, tá? Oi, Tchemi-chan. Tá escutando bem, Tchemi? Essa modernidade, eu achei que era muito mais difícil, até que não está sendo difícil, não. Eu estou usando diretamente celular e está sendo até relativamente simples. もっと日本の方、いろんな方が入ってますね。金城さん、ハネジソンから。日本語での放送じゃなく、ポルトガル語、ブラジルの近庁人の方のために、ポルトガル語だけで放送しますので、どうも失礼かもしれませんけど、どうもすいません。Oi, Gabi. Olha, aos trancos e barrancos estou conseguindo, tá? Gente, outra coisa. Como o assunto é um pouco extenso, eu disponibilizei via Facebook e WhatsApp, para os que eu tenho número do WhatsApp, o material impresso, o material que eu preparei, né, hoje. E quem tiver, de repente, poderá entender melhor, acompanhar melhor, tá? Oi, Jorge. Oi, Tchemi-chan. Então, espero. Bom, acho que já são exatamente
7 horas, né? Boa noite para quem está entrando agora. Nós vamos fazer primeiro o Benkyokai online do Kencho Jinkai. Oi, Carmen. E entre os vários assuntos possíveis, eu acabei optando por ser um pouco mais fácil o história de pessoas, né, senpais de Kim que fizeram história e que se hoje Kincho tem alguma pujança é graças a esses senpais, né? E o primeiro da lista já não poderia ser de outra forma, de outra pessoa, é nosso grande senpai Toyama Kyuzo, né? Que é considerado o pai da imigração de Okinawa. Toyama Kyuzo nasceu em Kin, no bairro de Namisato. Datas e tudo mais está no material que eu distribuí, tá? Não vamos perder muito tempo com datas, essas coisas que não é o relevante. O relevante é o fatos que ele conseguiu construir e tal e passar para a população em geral, né? Bom, então o Toyama Kyuzo nasceu numa família não muito simples, tinha um razoável patamar, só que precisava trabalhar de agricultor e tudo mais. Na época, na infância dele, ele não tinha escola na cidade, tá? A primeira vez que ele entrou numa escola já eram acho que 13 anos de idade. Entrou na escola e devido à inteligência um pouco acima do normal, passou fácil, fez uma coisa que na época era o máximo que tinha aqui na Shihangako. Shihangako, na verdade, é uma escola preparatória para futuros professores. Ele se formou Shihangako, deu aula em algumas escolas, só que devido a personalidade muito forte, sempre muito ativo e sempre muito revolucionário, acabou tendo muita confusão, briga com diretores e tal, e acabou não tendo uma vida longa como professor. Depois ele foi assumir, foi empossado, a população pediu, assumiu o cargo que equivale hoje como se fosse prefeito do bairro de Namisato. Nessa época ele fez muitas mudanças. O Tomi Kyuzo sempre viveu com a mentalidade à frente da sua época, né? Ele fez muitas mudanças sociais, culturais, de hábito e tudo mais. Entre outras coisas, pessoal de Kim, é bom saber, por exemplo, todas as outras cidades de Okinawa, quando tem falecimento na família, faz missa 7º dia, 14º dia, assim, cada 7 dias até 49º dia, missa de 49º dia. Todas as semanas tem missa. Toyama Kyuzo chegou na cidade e proibiu só fazer o primeiro, que é 7º dia, e o último, 49º. As missas intermediárias somente a família, não podia convidar, não podia visitar ou convidar tal. Justamente para aliviar, porque toda vez que visita você tem que deixar envelopinho. E isso acaba virava peso, ônus para a população. É a única cidade de Okinawa que aboliu isso, tá? Outra cidade, quem é casado com o Tashimanchu sabe que outra cidade faz. Tome que usou aqui. Aí outra coisa, desde aquela época, ele tabelou valores para pôr dentro do envelope. Muita gente, quando vai para missa, casamento, você fica em dúvida. Põe quanto? Será que é muito, pouco? Essa dúvida é grande, né? Muitas vezes você não quer ofender colocando o valor acima demais e também de menos também, né? O Toyama Kyuzo na época, desde então, na prefeitura de Kim, até hoje tem tabela, tá? Sugestão de valores para o pessoal não ficar perdido. Outras coisas mais. Ele foi muito contra também essa dependência extrema que todo Uchinato tem sobre Utah. Então, ele não era muito favorável. Qualquer doença, ir para o Utah.
né? Qualquer coisinha e consultar Utah, como se empurrasse os problemas para os outros resolverem, né? Certa época, o Toyama que usou, depois que largou o cargo de prefeito, o Kucho, do Namisato, ele teve uma fase que ele retirou numa montanha, fazendo retiro e querendo estudar cada vez mais de noite, dava a fazer reuniões com os jovens, tentando mostrar futuro para os jovens e tudo mais. Só que percebeu que ele ficando estudando sozinho, por mais estudo que ele faça, ele não podia ajudar na evolução da sociedade. Então, teve época que ele decidiu ir para o Tóquio, tentar alguma coisa a mais, tem que ser mais ativo, mais produtivo para a sociedade. Só que nessa época, coitado, ele não conseguiu arrumar um emprego, ficou meio que perdido, fazendo alguns bicos. Só que nessa época ele encontrou um livro e comprou um livro que mudou a vida dele. O livro chama Imin Long. Seria mais ou menos como se fosse teoria da imigração. Porque o Tinantio ainda não tinha feito nenhuma imigração para fora, mas o resto do Japão já tinha muita gente imigrando, principalmente para Hawaii, tá? Antes do Tinantio. Esse livro é que mudou a cabeça dele para sempre, do Toyama Kyuzo. Só que ele foi convidado na época, ele estava em Tóquio, mas foi convencido por um grupo que faziam luta de direitos, liberdade e direitos civis em Okinawa, né? Okinawa, que antes tinha um estado, muita gente sabe que tinha um reino independente. Desde aquela época, a população pobre era muito quase como escravidão. E depois veio o fim do reinado, mas com a vinda da administração do Japão, a população ainda não tinha adquirido os direitos civis, por exemplo, eleição, por exemplo, né? Então, havia um grupo de jovens idealistas em Okinawa que buscava essa parte de direitos civis. E o Toyama Kyuzo, que estava meio que perdido em Tóquio, foi convidado a voltar para Okinawa participar desse movimento. Ele voltou, participou ativamente até uma certa época, mas ele percebeu que o luta por direitos civis nem sempre conseguiria trazer benefício muito rápido para a população mais humilde. Seria uma coisa muito meio longo prazo. Aí acabou eles meio que saindo do grupo de luta de direitos civis e canalizando todo o esforço para imigração. Foi pioneiro em buscar, porque ele achava que como Okinawa tinha pobreza extrema, falta de emprego, falta até de alimento, achava que o caminho mais curto para tirar a pobreza, tirar da pobreza essa gente, era a imigração. E fez uma campanha muito forte para o governo autorizar, só que encontrou alguns problemas. Por exemplo, primeiro, o governador tinha que autorizar e ele estava com dificuldade. Segundo, a população de Okinawa muito pouco instruída, índice de analfabetismo em Okinawa era um negócio absurdo. Pouquíssimas pessoas tinham capacidade de fazer leitura, né? Okinawa era educação Okinawa era muito atrasado em relação ao resto do Japão. Então, a pessoa tinha medo, pensou de atravessar o oceano e vai que não consegue voltar nunca mais, né? Então, o medo era muito grande. Mas o maior problema na época era o quê? Financiamento. Okinawa, no tempo do reinado, a população não tinha direito, o lavrador não tinha terra. Toda a terra era do rei, né? Os agricultores trabalhavam com a permissão do rei, produzia e em parte entregava impostos e parte ficava para o produtor. Então, eles não tinham propriedade para, por exemplo, para oferecer garantia para fazer empréstimos, né? Então, não havia recurso para poder
viajar para o exterior. Então, o Tama Kyudo teve que arrumar investidor no Japão que financiasse as passagens desses jovens, né? No fim, o governador, na época, o primeiro grupo, ele exigiu que não fosse só de Kim, né? Ele exigiu que recrutasse da ilha de Okinawa inteiro para poder autorizar, né? Então, o Tanquilo recrutou tal, a maior parte de Kim, mas de outros bairros também foram algumas pessoas. Aí formou um grupo de 30, primeiro grupo para imigrar. Só que saíram 30, embarcaram em Okinawa, bem na mudança do século. Acho que saíram 30 de dezembro de 30 de dezembro de 1899, passaram Shogatsu da virada do século dentro do navio. Chegou em Hawaii dia 8 de janeiro de 1900. Virou o século dentro do navio. Só que chegando na Hawaii, dos 36 foram reprovados no exame médico e tiveram que retornar. Então eles desembarcaram com 26 pessoas, tá? No início, naturalmente, como toda imigração, tiveram algumas dificuldades, só que dificuldade do Hawaii, pelo que a gente lê nos livros, eram bem menores do que dificuldade dos imigrantes do Brasil. O pessoal do Brasil, América do Sul em geral, tiveram muito mais dificuldade, tá? Tanto que grande maior parte dos imigrantes de Hawaii, terminando o contrato de 2 ou 3 anos, a maioria voltaram para Okinawa levando dinheiro. Poderia levar para casa um bom dinheiro se cumprisse o contrato, o que não aconteceu no Brasil, tá? No início houve bastante queixa, porque vinha notícia de dificuldade, sofrimento e tal. Só que quando voltaram, esses grupos que foram, o primeiro grupo que foram para o Hawaii, voltaram com bastante dinheiro, comprando casas, terrenos e tudo mais, houve até um boom muita gente queria ir para imigração. E assim, o Tom Kilson montou o segundo grupo, só que como no primeiro grupo, alguns que foram tiveram dificuldade maiores do que quem foi, por exemplo, Kim era interior, então 100% dos que foram para o Kim eram já lavradores acostumados a pegar a enxada. Só que foram alguns do sul de Okinawa, comerciantes, professores e desse tipo de pessoas que nunca tinha tido trabalho, né, na lavoura, na terra. Essa pessoa sofreu muito mais pela falta de habilidade, de costume. Então, o segundo grupo, ele levou o grupo só de Kim, né? Todos os jovens, só do grupo inteiro de Kim. Ele foi pessoalmente nesse grupo, ficou em Hawaii 6 meses, visitando todas as famílias, tal, verificando como é que seria as condições do imigrante, né? As condições de trabalho, remuneração, moradia, tudo mais. E retornou convicto de que realmente tinha feito uma coisa correta. Tanto que quando ele retornou ao Okinawa, ele montou uma empresa de imigração, né, para poder fazer processo, documentação, tudo mais. E essa empresa cresceu, teve até uma fase que Kyuzo ficou bastante rico com esse trabalho. Só que o Kyuzo é uma pessoa que não ligava muito com recursos, a ponto de abandonar tudo, largou tudo. Uma certa época, quando chegou na final da vida dele, não tinha todos esses bens que ele tinha até certa época. Tá? Então, Kyuzo também teve uma passagem interessante. Ele se candidatou na primeira eleição para a Assembleia Legislativa de Okinawa. Primeira vez que foi aberto para a população votar, ele se candidatou. E interessante, Kim é uma cidade muito pequena hoje, imagina na época, né? Muito longe da cidade, saíram 2 candidatos da cidade, Toyama Kyuzo e o último da lista, Nakada Tokuzo. São os dois formaram junto no Shihangako, que é a escola máxima, mais alta que tinha em Okinawa. Colega de escola, os dois candidataram, os dois foram eleitos, tá?
Só que Tama Kyuzo, infelizmente, no ano seguinte, ele tinha pouca saúde, com 40 e poucos anos, acabou falecendo, não desempenhando, não tendo muita oportunidade de desempenhar cargo que muita gente torcia, muita gente esperava esse espírito revolucionário, sempre na vanguarda, na mentalidade bem avançada do Toyama Kiso. Mas infelizmente, como deputado provincial, ele não teve tempo de fazer muita coisa. Mas na cidade de Kim, ele fez muita coisa. O município de Kim, antes dele era uma coisa, depois dele a cidade mudou completamente, tá? Então, hoje, não dá para falar em Kim sem falar desse homem. Teve época que Kincho, apesar de ser um bairro, uma cidade interior, longe da região povoada, Okinawa, região sul, é mais povoada, tem várias cidades, vários municípios, e norte, como quem é do norte, muito pouca gente que morava, quase não tinha cidade, são pequenas aldeias. Apesar de ser um bairro retirado, desde antes da Segunda Guerra Mundial, o pessoal da cidade grande morria de inveja do Kim, devido à pujança econômica. Kim, antes da guerra, já tinha construções com traços modernos, né? Primeira escola pública construída em concreto na ilha de Okinawa inteira foi de Kim, né? Tudo com base no dinheiro que os imigrantes mandavam do exterior. Então, a cidade de Kim tinha muito mais riqueza do que outras cidades. E antes da guerra, Kinshawako teve época que mais ou menos um terço dos alunos de Kinshawako eram estrangeiros, filhos dos imigrantes que mandavam filho para estudar em Okinawa, né? Então, era comum peça teatral da escola falada em espanhol ou inglês, porque vinha filhos jovens de Hawaii, Filipinas, várias ilhas do sul, na região de atual Guam, Saipan, essas regiões todas. Tinha muito Shimanchu na região, tá? Então, ele realmente foi o homem que ajudou a Okinawa, através o Kim principalmente, com o trabalho de imigração, né? Eu encontrei hoje uma informação interessante. Logo depois da guerra, a verba que o governo japonês destinava, toda a verba do governo provincial de Okinawa era um valor, dos quais um terço era o governo japonês que dava, e o resto era arrecadação local. 2 terços arrecadação local e 1 terço vinha ajuda do governo federal. Só que total montante do dinheiro que vinha do exterior remetido pelos imigrantes era maior do que todo o orçamento do governo provincial. Tamanha recursos que os imigrantes mandavam do fora do Okinawa. Então, Toyama Kyuzo foi pioneiro de tudo isso, tá? Toyama Kyuzo, quem conhece a cidade sabe que tem uma estátua do lado da prefeitura, onde o Toyama Kyuzo, na posição apontando a mão, né, dedo para Hawaii, né, convidando os jovens também para se aventurarem para fora de Kim. Mas, além daquela estátua, tem a estátua do Toyama Kyuzo lá em Hawaii, Honolulu, tá? Só que numa outra posição, mas tem outra estátua em Hawaii, tá? Então, sem dúvida, se for analisar a história de Kim, é o homem mais importante da cidade de Kim, tá? Mas, inclusive, quem quiser mais, o material que eu disponibilizei tem bastante coisa sobre Toyama Kyuzo, tá? Eu queria
partir para outros três, mas principalmente os próximos dois, que são também fizeram bastante diferença para o povo de Qin, tá? O segundo é Oshiro Kozo. Esse foi, inclusive, aluno do Toyama Kyuzo quando ele lecionava, em Kin Shogaku. O Shirakoso, muito estimulado, incentivado por Toyama Kyuzo, acabou largando os estudos, chegou a fazer, estar matriculado, estudar, iniciado em estudo numa universidade de Tóquio, mas foi convencido de migrar para Filipinas, liderando um grupo de imigrantes de Kim para, não, desculpa, de Okinawa. O primeiro grupo de imigrantes de Okinawa para Filipinas foi liderado por Oshiro Kozo, que é de Kim, tá? Nosso Shimanchu. Chegando lá, esse grupo foi primeiro para uma obra de rodovia. Tiveram bastante dificuldade, né? Só que depois, quando terminou a obra, o Oshiro Kozo levou a grande maioria desse pessoal, mudou de uma outra ilha para uma outra ilha e, entre outras coisas, eles conseguiram produção de, eles chamam aqui, tradução que eu achei, cânhamo. Eu acho que é uma planta muito parecida com juta de Manaus, tá? Do Amazonas nosso. É uma planta que tirava fibra, que em Nihongo chama de assá. Assá. Só que tradução literal via Google é cânhamo. Só que cânhamo que eu tenho conhecimento é meio parecido com, ligado a maconha. Então não deve ser cânhamo, o nome tradução correta, tá? Mas no livro diz que é assá. E eles fizeram essa produção de fibra e conseguiram fazer dar certo, prosperaram, ajudou muita gente, né? E a ganhar muito dinheiro com esse assá, essa fibra, tá? Uma planta semelhante à juta, imagino. E depois, o Shorokozo, como ele tinha estudo e tudo mais, acabou montando uma empresa em sociedade e montou uma empresa na região que deixou mais o pujante, o figura do Oshiro Kozo. Ele foi também inventor de uma máquina de processamento dessa fibra de juta. Provavelmente, eu não conheço a máquina, mas provavelmente é para poder tirar a fibra da planta, né? Tirar a fibra. Foi inventor dessa máquina e depois ele foi o fundador do Okinawa Kenjinkai de Filipinas, na cidade de Davao. Ele montou a Associação Okinawa Kenjinkai, 2, 3 anos depois montou a Associação Japonesa de Filipinas e o Oshiro Kozo foi o primeiro presidente do Nihon Jinkai lá de Davao, né? Ele dedicou a vida inteira, o resto da vida, em ajudar os imigrantes, chamou um monte de gente de Okinawa para Filipinas, ajudava no sentido de emprego, colocação, tudo mais, e também na desbravamento de matas para aumento de área cultivável e tudo mais. Então, o trabalho do Oshiro Kozo foi tão grande e tão reconhecido pela população local, não só pela comunidade japonesa. Existe uma localidade, uma região no município de Davao, que é homenagem ao Oshiro. Eles chamam de bagoceiro. Esse cero é de Oshiro, bago, do nome do Oshiro. Então é um bairro onde o nome do bairro é homenagem ao próprio Oshiro Kozo. Ele é considerado na comunidade japonesa de Filipinas como o pai da imigração japonesa em Filipinas, né? E é nosso conterrâneo. Quem
caso algum bolsista, ex-bolsista esteja assistindo, estátua do o Shirokouzo fica numa praça, num lugar mesmo, uma colina, um lugar alto, perto do Oterá. Quem conheceu deve ter visto uma estátua lá. Inclusive, por curiosidade, aquela pracinha era onde tinha o castelo de Kim, tá, gente? Gusku, Kim Gusku. Ou seja, no tempo de feudalismo, Kim também teve uma construção que lembra um pouco castelo, tá? Terceiro homem, olha, esse, apesar, só está no terceiro da lista porque é um pouco mais recente, não é tão antigamente como os dois anteriores, tá? Esse caso também é bastante interessante, talvez poucos brasileiros tenham conhecimento, mas é muito interessante. Matsuoka Seihō era governador de Okinawa quando eu saí de Okinawa. Shimanchu, tá? Matsuoka Seihō, ele nasceu não com o sobrenome Matsuoka, ele nasceu como Ginoza Seihō, tá? Era de uma família relativamente bem de condições financeiras. Só que o pai imigrou para o Hawaii, né, na época daquele boom moda que tinha na época em cidade de Kim, e imigração para Hawaii. O pai dele tinha ido e o Seiho, como era criança, permaneceu em Okinawa. Mas com 15 anos ele foi atrás do pai, né? E trabalhou lá, tal. O Seiho, enquanto ele morava em Okinawa, os livros dizem que ele não gostava de estudar, né? Terminou o primário, não queria estudar, queria ficar trabalhando, fazendo alguns bicos, tal. Quando ele foi para o Hawaii, só que logo começou a mostrar esperteza para o negócio. Ele trabalhou numa plantação de cana-de-açúcar, né? Só que do alojamento até a plantação eram 3 quilômetros que tinha que fazer de caminhada antes de amanhecer, 5 horas da manhã tinha que levantar, 6 horas 6 e pouco tinha que estar na lavoura trabalhando. E depois de 10 horas de trabalho, ele foi fazer o caminho de volta tudo a pé. Primeiro mês de salário, quando ele recebeu, esperto, pegou mais da metade do salário que ele tinha, comprou, não sei se é mula ou burro, comprou um animal. Sabe para quê? Para poder não ter que andar, para poder ir cavalgando. Aí chegava mais cedo, ele podia ter, tinha mais tempo para outras coisas. Só que ao mesmo tempo, o que ele fez? Começou a fretar burro. Em pouco tempo, poucos meses, recuperou o capital investido e começou a ter lucro com isso, né? No início o pai dele foi contra, pô, como é que ficar explorando o conterrâneo, né? Mas no fim começou a demonstrar esperteza de negócio, foi fazendo outros vários negócios, começou a juntar um bom dinheiro, só que quando viu que para ele poder subir na vida, pouca escolaridade dele atrapalhava muito. Então ele pegou toda a economia que ele fez, ele mudou para os Estados Unidos, o continente, e voltou a estudar. Primeiro fez colegial, né, o college em Los Angeles, depois fez a universidade e mudou, fez duas universidades. Começou numa universidade, depois terminou em outro e terminou em curso de engenharia elétrica. Chegou a matricular até um curso de pós-graduação e tudo mais. E chegou a montar uma empresa em Los Angeles de TV, acho que concertos de rádio, televisão e tudo mais. Só que quando a relação Estados Unidos e o Japão começou a ficar complicado, ele teve que voltar para Okinawa para sair dos problemas, né, do animosidade que havia o americano com os japoneses. Voltando para o Japão, como era engenheiro formado nos Estados Unidos, inglês fluente e tudo mais, serviu o governo. Ele montou. Primeiro foi contratado
numa empresa de cana-de-açúcar que estava em intervenção. Então, em processo de concordata, o banco mandou esse Matsuoka Seiro para fazer intervenção numa empresa falida. Em poucos anos ele recuperou a empresa de tal forma que o banco que fez a intervenção promoveu, acabou virando o diretor industrial dessa empresa, efetivando, né? Aí veio a guerra, pós-guerra, os americanos, o soldado encontrou Matsuoka Seiro e pegou, logo já pegou para coordenar o setor de obras, né? Seria departamento de obras para a reconstrução de Okinawa. Ele liderou boa parte das obras de reconstrução. Como tinha inglês fluente, os americanos confiavam muito nele. Só que logo depois ele participou de uma eleição para governador. O governo americano permitiu uma eleição de governador. Só que ele foi derrotado, ficou em segundo lugar. Com a derrota nessa eleição, ele foi para sair da política, foi para vida privada. Só que, competente, como sempre foi, montou uma empresa de distribuição de energia local para pequena região, foi crescendo, e quando o governo americano, que havia construído uma empresa, companhia de geração de energia, depois de uma certa época ele quis passar para o governo japonês, né? E o governo japonês, para poder receber essa companhia, montou uma empresa japonesa de energia e nomeou Matsuoka Seiro como primeiro presidente dessa companhia estatal. Inclusive essa companhia existe até hoje, Okinawa Denryoku. O primeiro presidente foi o Matsuoka Seiro. Quem for para Okinawa conhece a usina termoelétrica de Kin, é do Okinawa Denryoku, e o primeiro presidente foi Matsuoka Seiro. E depois foi convidado para o governador, pro governo americano, para ser governador nomeado, o imposto, né? Ele exerceu o mandato por alguns anos, acho que 2 mandatos, e foi o homem-chave que negociou diretamente com o governo americano, com o presidente norte-americano, com o Congresso americano, para a repatriação de Okinawa para o governo japonês. Acho que muita gente conhece. Okinawa, pós-guerra, ficou sob o domínio dos americanos até 1972, dia 15 de maio de 72. Um dos elementos chaves que negociou essa repatriação foi Matsuoka Seiro. Outro é o ex-ministro, primeiro-ministro Sato, né? Mas ele foi grande, assim, autor dessa negociação e tudo mais. Então, por que eu fiz questão de incluir Matsuoka Seiro? Ele foi imigrante. Ele saiu de Okinawa com pouco estudo, foi trabalhar, virou lavrador, cortou cana, foi melhorando, melhorando, a ponto de depois voltar para o Nihon e ser convidado para ser governador de Okinawa. É um caso bastante interessante, né? Para nós que somos imigrantes e descendentes que estão ouvindo, céu é limite. Nasceu, né? Então, é um exemplo bastante interessante para se seguir, né? No material que deixei tem bastante informações interessantes, tá bom? O último, olha, eu queria fazer uns 10 minutos, já passou mais de meia hora. Rapidamente, o quarto, Nakada Tokuzo. Não tem muita relação com imigração, então eu vou passar rapidamente. Nakada Tokuzo, também de Kin, de Namisato, conterrâneo do Toyama Kyuzo, formou junto na escola Shihangaku, só que não tinha muita amizade não, tá? Então, a ponto de, na eleição, primeira eleição para a Assembleia Legislativa, ele foi concorrente, né? Só graças à competência dos dois, os dois passaram, né? Foram eleitos. Só que Nakada Tokuzo tem uma passagem para o exterior. Ele foi para
Taiwan, atual China, né? China como capitalista, ficou alguns anos, estudou um pouco, depois chegou a lecionar um pouco, e então tem passagem fora do Nihon também, tá? Por isso que eu coloquei na lista hoje. Voltando para Okinawa, apesar de ter fracassado em negócio, eles na eleição conseguiu ser eleito, manteve 3 mandatos da Assembleia, e depois ele participou da eleição para Câmara dos Representantes. No Japão tem 2 câmaras no Congresso Nacional, como no Brasil. O Brasil tem deputados e Senado. No Japão tem deputados e Câmara dos Representantes. Não é um acima do outro, que nem o Brasil. São os dois mais ou menos poderes paralelos, tá? Mas o que o representantes eram representantes da classe nobreza, antigamente. Hoje não tem mais nobreza, então são 2 câmaras, e ele foi eleito como congressista para congresso que eles chamam de Sanguin. Ele é o primeiro e único congressista de Kim. Até hoje, desde então, até hoje, né? Nenhum outro Shimanti conseguiu ir para o congresso, tá? Primeiro congressista da cidade. Os 4 que eu selecionei hoje, de tamanha importância, os 4 têm estátuas. 3 têm estátuas com formato físico, né? E o quarto, Tokudo, tem um monumento de pedra antiga, onde ele nasceu, tem um monumento desse monumento lá, Moshi no Mui. Quem vai para Okinawa, para Kim, poderá conhecer esses 4 monumentos aí, tá? Gente, desculpe, como é a primeira vez, não faz a ideia do tempo. Nossa, deu quase 40 minutos. Era isso que eu queria passar para vocês no primeiro contato. Estou aceitando sugestões para segundo, terceiro, quarto encontros que nós vamos tentar fazer, tá? Eu tive uma sugestão do seu Paulo, o Arakaki, que sugeriu conversar sobre geografia de Okinawa e região, né? Achei uma sugestão interessante. Eu estou pensando em preparar material para isso. Mas quem tiver sugestões diferentes, qualquer assunto, de repente política, economia, o que tiver de curiosidade de Okinawa, só levantar a questão que a gente vai pesquisar e passar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia, e desculpe, a próxima vez já vou marcar ver que eu quero pelo menos de 30 minutos, tá? Então, muito obrigado. Até a próxima.